A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 10, com o seguinte tema: a expansão da igreja. As perseguições se intensificaram muito após a morte de Estevão. As autoridades judaicas já não podiam conter o ódio contra os discípulos de Jesus. Todos os que criam eram discriminados violentamente, perdiam seus direitos de cidadãos e eram expulsos da cidade. Havia muito constrangimento e dor, mas não derrota. Deus resolveu transformar a tragédia em estratégia. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir determinados propósitos. E foi isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas que encontravam pelo caminho. Ponto de número 1. A igreja diante da perseguição. Embora perseguida, não fragmentada. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. A expressão naquele dia mostra que os inimigos da igreja não esperaram nem mesmo o sepultamento de Estevão para dar início àquela devastação. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Estes consideraram que era o seu dever permanecer em Jerusalém, independente das consequências. Vemos nos capítulos 4 e 5 de Atos que os apóstolos já haviam sendo perseguidos e ameaçados desde o início. Não seria, então, dessa vez que seriam intimidados a retrocederem. O fato de os apóstolos terem permanecido em Jerusalém não significa que não corriam risco de morte. Ao contrário, eles já estavam vindo sob a ameaça de mortes por algum tempo. Eles permaneceram porque a igreja precisava deles ali. A firmeza dos apóstolos significa que a igreja, mesmo perseguida e dispersa, não se desorganizou nem se fragmentou, mas continuou forte, unida e bem representada pelos seus líderes maiores. Neste sentido, se cumpriu a palavra de Cristo, que é a principal pedra da esquina, e os apóstolos e profetas que se constituíam nos firmes fundamentos da igreja, conforme lemos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, aos Efésios 2, 20 a 22. A igreja em luto. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Mesmo estando sob a mira dos inimigos, alguns varões piedosos foram enterrar Estevão. O seu corpo não podia ficar exposto às aves de rapina. Este episódio serve para nos lembrar o lado sombrio da morte. Não existe nada de agradável nesse evento, quando analisado sob o ponto de vista humano. A morte é o inimigo, e ninguém dá bem-vindo àquele que vem para te humilhar. O espírito de Estevão estava com Deus, mas o seu corpo seria consumido no seio da terra. Existem aqueles irmãos super espirituais que dizem que não devemos chorar quando nossos entes queridos partem. Aqui, porém, foi diferente, houve um grande pranto. Quando Jacó morreu, José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Gênesis 50, verso 1. E quando levaram o corpo de Jacó para sepultar na terra de Canaã, choraram tanto que chamaram a atenção dos cananeus, como lemos. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. Por isso, chamou-se o seu nome Abel Mizraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim, como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com
com o campo por herança de sepultura a Efron, o Eteu, em frente de Manré. Gênesis 50, 10 a 13. O santo Estevão merecia um sepultamento digno e as lágrimas daqueles que o amavam. Até o próprio Senhor Jesus chorou diante da morte de seu amigo Lázaro. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Até que chegue aquele dia, o grande dia da vitória final, as lágrimas ainda serão para nós a melhor terapia. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 54 a 57. A igreja em luto, mas não desesperada. A igreja de Jerusalém sabia que a melhor forma de honrar o nome e a fé de Estevão era continuar fazendo o que ele fazia, testificar de Jesus. As lágrimas são permitidas, mas não o desespero e muito menos a desistência. Os nossos mortos, na realidade, não estão mortos. O grande patriarca Jó profetizou: porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Jó 14, 7 a 9. Aqui Jó, em seu profundo sofrimento, começa a ter um pequeno vislumbre da ressurreição. A sua visão ainda estava muito empanada, mas mesmo assim ele consegue enxergar uma pequena luz. Um pouco mais adiante, Jó consegue ver o Redentor ressurreto, e aí já não tem mais dúvidas da sua própria ressurreição. A igreja de Jerusalém podia chorar, mas não podia parar. Afinal, ela conheceu muito bem o Redentor ressurreto. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, de 10 a 23. Ponto de número 2. A igreja que evangeliza. Evangelização centrada na palavra. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Atos 8, 3, 4. É difícil acreditar que Saulo, um dos líderes mais perversos do judaísmo, se tornaria um dos mais dedicados seguidores de Cristo. Aquele que arrastava homens e mulheres para a prisão, muito breve, arrastaria multidões para Cristo. Aquele que queria impedir o anúncio da palavra, se converteria no maior pregador e defensor da doutrina de Cristo. Não podemos duvidar do poder transformador da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aos Hebreus 4, 12 e 13. O próprio Paulo testificou posteriormente sobre o poder da palavra. Ele disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 e 16. O profeta Jeremias ilustrou o poder da palavra
por meio de símbolos impactantes. Ele disse: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, Jeremias 23, verso 29. Evangelização centrada em Cristo. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, Atos 8:5. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso e se tornou um poderoso evangelista. Sua mensagem era totalmente centrada em Cristo. A perseguição fez exatamente o que o vento faz com a semente: espalha e aumenta a semeadura. A palavra traduzida por dispersão realmente significa espalhar sementes. Os cristãos de Jerusalém eram as sementes de Deus, e a perseguição foi usada por Deus para plantá-los em novos solos, a fim de que dessem frutos. Alguns foram espalhados em toda a Judéia e Samaria, enquanto outros foram levados para campos bem distantes. Deus dirigiu Filipe à cidade de Samaria. Tanto João Batista quanto Jesus já haviam ministrado em Samaria, de modo que o terreno estava preparado para receber a mensagem de Filipe. Filipe não apenas anunciou a palavra de Deus, o que já seria um extraordinário feito, mas ele também demonstrou o poder de Deus, realizando grandes milagres. Até então, a operação de milagres havia se limitado aos apóstolos. No entanto, Estevão e Filipe também realizaram sinais e prodígios pelo poder de Deus. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade, Atos 8, 6-8. Os samaritanos eram um povo mestiço, discriminados pelos judeus, mas Deus, em sua graça, construiu uma ponte entre os dois povos, separados pelo ódio, pelo preconceito, e os uniu em um só corpo, a igreja, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, aos Efésios 2, 14 e 16. Somente a pregação centrada em Cristo pode transformar vidas, trazer cura, libertação e salvação. A campanha evangelística de Filipe em Samaria teve um grande impacto espiritual. Muitas pessoas foram salvas e libertas. E não é de se admirar que a Bíblia possa narrar dizendo: havia grande alegria naquela cidade. E se queremos ver grandes resultados espirituais, não podemos colocar nossa confiança em estratégias humanas ou em mensagem de alta ajuda. Devemos voltar à pregação simples e objetiva de Cristo e sua salvação. Ponto de número 3. A igreja que dá suporte à evangelização. O suporte da igreja. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. A expansão da igreja trouxe novas obrigações. Era necessário dar o suporte aos novos trabalhos que iam surgindo. De Jerusalém a Samaria são cerca de um pouco mais de 100 quilômetros. Então, este foi o marco inicial da obra missionária. Desse caminho de 100 quilômetros, um pouco mais, a igreja seguiria se expandindo até os confins da terra. A igreja que discipula, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Os apóstolos criam no evangelho completo. Para eles, a fé em Cristo demarcava apenas o começo da vida espiritual. Era a porta de entrada para a vida abundante. Depois da conversão, vinha o crescimento espiritual. Discípulo era uma palavra favorita de Cristo. Do grego matetes, ocorre 261 vezes nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Discípulo significa aprendiz, aluno, pessoa ensinada ou treinada.
A evangelização deve ser acompanhada de um projeto de discipulado, a fim de que os novos convertidos sejam confirmados na fé e prossigam crescendo em Jesus Cristo. A experiência mostra que é necessário que as pessoas mais experientes atuem na igreja no sentido de ensinar aos mais novos na fé. O caráter de Cristo é formado na vida dos crentes mediante o ensino e a prática da palavra de Deus. A missão da igreja é fundamentalmente a de fazer discípulos para Cristo. Não podemos trabalhar apenas para encher o templo. É necessário investir esforços para treinar cada convertido para o serviço do Mestre. O Novo Testamento usa o critério de fidelidade e não de quantidade para definir o verdadeiro sucesso da igreja. Uma igreja que ensina a Bíblia sistematicamente contribui decisivamente para que os seus membros se tornem rapidamente em autênticos obreiros do Senhor. O discipulado só acontece onde há exemplo e ensino. Conforme escreveu Lucas, fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então temos que fazer e temos que ensinar. O fato de Cristo não estar fisicamente entre nós não impede que sejamos seus seguidores. Sigamos a Cristo por meio de sua doutrina. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Fica claro aqui que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente à obra da salvação. A palavra do Senhor que trabalha no coração do homem, convencendo, não confere automaticamente ao converso o batismo no Espírito Santo. Na experiência da salvação, o recém-convertido recebe a sua primeira vestimenta espiritual, o vestido da salvação, o manto da justiça. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com um manto de justiça. Isaías 61:10. No batismo com o Espírito Santo, o novo irmão recebe a sua segunda vestimenta, o poder do alto. Ele é revestido, ou seja, dotado de capacidade espiritual para o serviço do Senhor. Foi esta maravilhosa experiência que transformou Pedro de um homem vacilante num poderoso apóstolo, capaz de testemunhar de Cristo ousadamente perante as mais altas autoridades. Somente uma grande experiência espiritual, com o batismo com o Espírito Santo, poderia ter transformado a vida de Pedro e dos demais apóstolos. Quando eles entraram no cenáculo, estavam todos com medo, cheios de dúvidas, mas quando saíram de lá, estavam dispostos a anunciar a salvação de Cristo até os confins da terra. Glória a Deus. Vamos para a conclusão. A expansão da igreja do primeiro século se deu em meio às grandes perseguições. Em momento algum, houve a paralisação do evangelismo ou das conversões. O que parecia ser um empecilho acabou se tornando numa alavanca. E nós vivemos em tempos em que a igreja enfrenta desafios e pressões externas. Mas assim como na igreja primitiva, essas situações não poderão diminuir a marcha gloriosa do Evangelho. Cremos que também hoje, nenhuma pressão do mundo moderno poderá impedir o trabalho da igreja em sua missão de espalhar a palavra de Deus. O segredo do sucesso na evangelização está na pregação centralizada em Cristo e na dependência do Espírito Santo. Se assim fizermos, não haverá barreiras. Ninguém poderá conter a força, o poder, a grandeza do Evangelho de Cristo. Ele vai sobrepujar todas as barreiras, os levantes. O Evangelho de Jesus Cristo é impossível de detê-lo. Então nós somos os instrumentos que Deus escolheu e Ele está nos dotando. Não está em nós, isto vem do alto, é o poder de Deus, é a virtude de Deus. Deus está nos dotando de sabedoria, de unção, de autoridade, para irmos adiante. Não importa quais serão os dias futuros. Este evangelho haverá de ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então somente assim virá o fim.
Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus te abençoe, você que está ouvindo a palavra de Deus, o Senhor te capacite, o Senhor te revista deste poder e dessa sabedoria, e que a igreja do Senhor nos nossos dias possa entrar na mesma dimensão que a igreja de Jerusalém viveu. Uma igreja perseguida, mas nunca paralisada. Uma igreja que foi odiada, que foi maltratada, mas que manteve a sua missão, a sua vocação permanentemente ativa. Glória a Deus, Jesus tem sido glorificado nestes mais de dois milênios. Glória a Deus, não será agora que estamos chegando no fim da história, no fim da dispensação, no fim da era da igreja, que nós vamos diminuir o ritmo. Pela graça de Deus, o Senhor nos capacitará e nos levará aonde Ele quiser. Não tem reis, não tem poderosos, não tem nada, absolutamente nada. Não tem filosofias, não tem oposições, não tem nenhum obstáculo. Poderá diminuir a marcha triunfante da igreja, que humildemente, mas com a autoridade de Deus, caminha sobre a terra, levantando a bandeira do Evangelho e fazendo notório o poder do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Estaremos orando agora. Aonde você estiver, pare um instante. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai Celestial, em nome de Jesus, nós buscamos a Tua presença, clamamos ao Senhor neste momento, pela vida de todos os nossos ouvintes, todos os nossos irmãos, que acabaram de receber a Tua palavra, esta palavra viva e poderosa do Senhor, capaz de fortalecer o fraco, o abatido, levantar aquele que está prostrado, desanimado. O Senhor é aquele que levanta, que fortalece. Abençoe meu irmão, abençoe minha irmã, abençoe sua família, abençoe nossas igrejas. Nós oramos, Senhor Deus, para que a Tua obra continue, Senhor, sendo alavancada, sendo, Senhor, guiada pelo poder do Espírito Santo. Abençoe, ungindo os pregadores, os professores e todos os crentes, para que sejam eles as verdadeiras testemunhas deste evangelho de poder que salva o mais miserável dos pecadores. Dá esperança aos necessitados, traz consolo aos abatidos e sara os de coração quebrantados. Em nome de Jesus, nós abençoamos a todos. Receba agora a bênção do Senhor, seja guardado, seja protegido pela virtude de Deus. Oramos em nome de Jesus e te agradecemos, Senhor. Hoje sempre todos digam comigo, amém e amém.